Nós vamos falar sobre um assunto que realmente não pega muitos pais de surpresa, né? Um assunto que ninguém quer saber, porque tá todo mundo comendo super bem, com os hábitos super saudáveis, né? A questão da alimentação, só que não. Então a gente vai falar só um pouquinho sobre a questão da alimentação, principalmente da criança, tá? E aí a gente vai falar da alimentação da criança e como o processo do Kids Coach, por exemplo, pode ajudar os pais com essa questão da falta de alimentação ou da alimentação muitas vezes exagerada, tá? Bom, vamos começar falando pelo básico, né? A questão do hábito. O hábito é um processo que quando a gente vê já se formou e você só vai reproduzindo e acaba se tornando um ato de fato não pensado. Como que o hábito acontece, né? O hábito ele sente um prazer no final, uma conquista, e aí no meio desse processo a gente pode fazer tantas coisas ruins em busca dessa conquista. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha mudado a rotina de casa, que é uma questão hoje mais comum entre as famílias, entre os pais, de não terem mais tanto tempo quanto tinham antes em casa, então eles chegam mais cansados, exaustos, vai pegar o seu filho na escola e já tem que dar banho, já tem que dar comida, e muitas vezes não tem todo aquele preparo de cozinhar uma comida mais saudável. Então, pega algo que já está mais pronto. E aí entra a questão da mídia, do mercado, né? A comida mais industrializada, que ela é cheia de cores, cheia de sabores. Então é tudo muito mais gostoso. Uma batata do McDonald's que derrete na boca, né? É tudo mais gostoso do que uma comida, uma saladinha leve, um franguinho grelhado, um peixinho grelhado, é muito mais gostoso comer aquela batata que derrete na boca, né? Então a questão do hábito e a questão do tempo, do dia a dia das pessoas tem feito de fato com que os hábitos alimentares tenham ido pro buraco, né? Isso não é nenhuma novidade para vocês, né? Para todos os adultos. E hoje tem um estudo que fala que de 20 a 30% das crianças elas têm problemas alimentares. E muitas vezes os problemas alimentares estão associados, inclusive, à ansiedade da mãe. Ansiedade com que a mãe force ou queira que a criança se alimente, ou acaba forçando para a criança comer mais, né? Porque ela acredita que aquilo não é o suficiente e acaba forçando, aí a criança acaba vomitando. Eu tive um processinho desse daí quando meu filho nasceu também. Ele comia e ele comia tão pouquinho e eu queria forçar ele a comer, eu queria dar um pouco mais porque eu achava que aquilo não era o suficiente e aí ele colocava tudo pra fora. E eu passei por um tempo, né, logo que ele começou a se alimentar, que já estava se alimentando com mais frequência, né, já tinha um ano e meio, 2 anos, por aí, só pra vocês saberem, a Adriana tá aqui comigo, então tinha uns 2 anos por aí, tudo que ele colocava na boca que eu obrigasse, que eu forçasse, ele acabava vomitando. Então, a ansiedade da mãe, não só nesse aspecto, mas em outros aspectos, os aspectos do dia a dia mesmo, acaba atrapalhando acaba atrapalhando muito na questão da alimentação da criança, tá? Fora que nós temos uma questão muito importante, que são os grupos de amigos, os amigos da escola, e normalmente os adultos, quando se reúnem em grupos grandes, por exemplo, família, é o dia que tudo pode, é o dia que a gente pode comer um hamburguinho, é o dia que a gente pode comer uma batatinha, é o dia que hoje não tem problema. Só que se a gente se reúne em grupos muitas vezes, hoje é o happy hour do trabalho, hoje é final de semana com a família da mãe, hoje é final de semana com a família do pai, aí vai criando pequenos hábitos de se alimentar muito em grupos, porque quando a gente está em grupo, normalmente a gente não se alimenta só o básico, a gente acaba comendo mais. Por quê? Porque a gente está em grupo, comer dá prazer, principalmente quando a comida não é tão saudável, já é mais industrializada, então comer dá prazer, e a gente acaba comendo a mais do que a gente comeria se nós estivéssemos talvez em casa, com o pai, com a mãe e tudo mais.
Então temos os grupos de amigos, aí tem os intervalos da escola, tem os passeios escolares, né? Enfim, tem diversos momentos de grupo que faz com que a gente dê uma exagerada, tanto o adulto quanto a criança. E aí logo vem o incentivo do salgadinho, porque é o mais prático, então manda de lanchinho para a criança e os hábitos ali vão sendo construídos. Muitas vezes nós construímos hábitos, mas às vezes o que a gente quer no final, a gente acaba descontando na comida, mas não precisaria ser na comida. Entenda um exemplo que eu vou dar. Tem inclusive no Poder do Hábito. O Poder do Hábito é um livro super bacana e lá tem até uma historinha parecida com essa, se não for essa até, porque agora a minha cabeça tá meio aqui, mas é uma historinha que assim, todo final de tarde, todo dia 4 horas da tarde, um rapaz parava de trabalhar, saía e ia se alimentar na cantina, ele ia tomar um café e acabava toda vez comendo, sei lá, um bolo de cenoura, um doce, alguma coisa assim. E todos os dias ele ia fazendo isso, e aí ele começou a engordar. Como, por exemplo, uma pessoa que chega todo dia em casa e pede uma pizza, né? Ou come alguma coisa que seja rapidinha ali, né? E aí aquilo vai virando um hábito e a pessoa vai engordando. Sendo que, na verdade, o fator principal dele tomar aquele cafezinho ou comer aquela cenourinha, por exemplo, nesse caso, que ele parava de trabalhar e ia lá tomar um café, era porque ele queria espairecer, ele queria sair um pouco da frente do computador, então ele ia para uma lanchonetezinha que tinha bem próxima do trabalho dele, alguma coisa assim, e acabava comendo, mas o fato é que ele queria, na verdade, era sair da frente do computador e se socializar um pouco, sair um pouco da frente da tela do computador, né? E aí ele achou maneira pela comida. Então ele identificou que a necessidade dele, o prazer dele, de fato, não era só comer. O comer estava sendo um adendo. Ele queria sair da frente do computador. Então ele começou a testar outras coisas. Ao invés de comer, ele começou a usar... não era nem comer. Ele começou a fazer uma outra prática, alguma outra coisa. Eu não lembro exatamente o que era. Por quê? Porque ele identificou que o prazer era em sair. E ele percebeu que ele não tinha necessidade de fato de comer. Então ao invés de comer isso, acho que ele trocou por uma fruta, na verdade, acho que foi isso. Então ele saía, continuava comendo, mas ele comia uma fruta ao invés de comer um bolo. Porque o sabor, essas coisas não era tão importante quanto o prazer de sair da mesa. O fato é que o ser humano acaba descontando, tem uma relação de muita afetividade com a comida. Ele desconta tudo na comida, a questão emocional inteira vai para a comida. Bom, isso a gente pode ver hoje, por exemplo, nos cafés da manhã ou nos almoços, nos jantares em família, que antigamente era tudo muito mais unido, muito mais fácil de se alimentar em família. Hoje a questão de tomar café fora, tomar café na rua é muito mais prático e tem muita gente saindo e tomando café de fato na rua. Para não ter que acordar talvez 15, 20 minutos mais cedo e tomar café com a família e causar todo um transtorno na família. Então tem algumas coisas que a gente acaba optando em não fazer, optando por não fazer lá para não gerar transtorno e acaba saciando essa necessidade de se alimentar muitas vezes na rua, o que não é legal porque acaba proporcionando um hábito ruim, tá? O que mais? Bom, já falei sobre a questão de interferência afetiva, que é fato, né? A questão do tempo, a questão do que comer. Aí vem outra questão, né? Muitas famílias, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês agora, nesse momento, se eu pedir pra vocês escolherem três comidas que vocês não suportam, que vocês não sentem tanta afinidade, que vocês olham já dá aquele revertério, né? Tem gente que não gosta de peixe cru, tem gente que não gosta de brócolis, sei lá o que. Então, qual que é o nome daquela? Jaca, enfim. Então, escolher três comidas que vocês não se sintam tão bem. Quando vocês fecham os olhos e vocês se imaginam comendo aquela comida, muitas vezes eu já presenciei pessoas que vão sentir meio repúdio, tipo, eu não gosto de café, então na hora que eu sinto, pensar em sentir o sabor do café já me dá, gente, eu não gosto de café.
Então já me dá aquele revertério todo. Agora, se nós adultos temos paladares diferentes, sabores, né? Enfim, cada um tem um paladar, cada um tem um gosto. Por que não a criança? Então, por que não a gente construir uma lista onde os adultos e a criança coloquem nelas coisas que eu não consigo comer, eu já experimentei, mas não vai, né? Eu não quero porque só de sentir... tem um legume que é bem babado, eu não sei qual que é. Vagem, acho que é vagem. Que ele é muito babado. Eu não consigo nem pensar em comer aquilo que já me dá ciricutico. Então, por que não a criança, né? E a criança, tem um estudo que é muito legal, que fala que a criança... Isso eu vi porque eu tava estudando alguns primórdios, umas coisas assim, né? Que fala que a criança, muitas vezes, ela vai repudiar coisas que são verdes, porque... Pelo DNA, pela genética, pelos primórdios e tudo mais, o ser humano, ele recusava tudo que era verde e tal, porque as plantas antigamente eram muito venenosas e aí eles acabavam, por instinto, recusando. Então as crianças, eles brincam, né, e eles acreditam, não tem nada provado, tal, mas os cientistas, eles acreditam que esse instinto de repudiar tudo que é verde, tudo que é legume, tudo que é salada, é justamente por essa questão de defesa, né, de instinto, porque antigamente existiam muitas plantas que eram venenosas, então por instinto a gente não comia. E aí eles acreditam que isso veio passando e que a gente tem isso, né? É uma coisa bem interessante. É errado forçar a criança a comer? Sim, depende, né? Por quê? Depende, porque se a criança não come nada de nada, aí realmente entra um processo de Kids Coach, um processo de nutrição e eu vou falar algumas coisinhas do que a família pode fazer para estimular essa alimentação. Mas ficar forçando, como eu falei, né? Não dá pra ficar forçando porque quanto mais você força, gera uma ansiedade na mãe e a criança acaba repudiando mais ainda. E ao invés de ser uma coisa super agradável comer, acaba se tornando uma coisa temerosa. Tipo, a criança fala, vamos jantar ou vamos almoçar, a criança já entra em pânico, porque ela vai ser obrigada a comer alguma coisa que ela não quer. Por exemplo, a minha mãe fala assim, você não quer comer? Então eu vou guardar a comida no forno, você só vai comer a comida, e aí você come a comida fria, sabe assim? Então assim, vai causando um certo transtorno, não sei, transtorno, uma certa mágoa da criança realmente não querer sentar na mesa para comer, porque se ela sentar na mesa para comer, ela já sabe que vai ser um momento ruim, não é um momento gostoso, prazeroso, é um momento que tipo, eu vou ter que ir lá comer, eu tenho que comer o que minha mãe mandar eu comer. Então tem algumas dicas que eu vou dar agora pra vocês e só hoje alguns segredos que vocês podem trabalhar com seus filhos para estimular essa questão da alimentação, tá? Bom, a comida de fato ela é aprendida, né? As cores, os sabores, os cheiros, tudo isso é aprendido desde a primeira alimentação do bebê. Às vezes, né, com 6 meses já começa a sair do peito e ir para uma fruta, às vezes 1 ano, né? Cada família é uma família, cada um é cada um. Mas conforme vai entrando hoje a alimentação, a mãe, a família pode ir estimulando. E aí é muito rígido realmente da mãe. Porque, por exemplo, meu filho ia pra casa da avó, na casa da avó pode. Na casa da avó pode tomar Coca-Cola. Na casa da avó pode comer salgadinho. Na casa da avó pode comer coxinha. Se ele fosse viver na casa da avó, eu acho que meu filho seria talvez um obeso. Ou não, né? Ou talvez a minha mãe já conseguiria... Enfim, é por uma questão de querer agradar o outro, por uma questão de querer... fazer com que a pessoa se sinta à vontade. Por exemplo, eu vou na casa da minha irmã, eu chego lá, ela me oferece alguma coisa pra comer. Já é comum da nossa família a gente ir na casa dos nossos tios, da nossa mãe, da nossa irmã e já ter um cafezinho. Tipo, vai receber alguém em casa e já tem um cafezinho. E aí a pessoa, pra querer te agradar, ela compra tudo. Chocotone, né, Daniel? Chocotone, Nutella, tudo que você não come no dia a dia, ela compra pra poder te satisfazer.
satisfazer, para te deixar feliz, para que você volte mais vezes. Olha que legal. Essa família é muito demais. Então, o que acontece? Por isso que eu falei da questão dos grupos, lembra? Os grupos, quando a gente está em grupos, a gente sente mais prazer, a gente acaba comendo mais. Então, não que a gente não tenha que comer em grupo, mas quando a gente tem uma alimentação mais saudável e aquilo já é um hábito familiar dentro da sua casa, mãe, pai, filho, ou mãe e filho no meu caso, enfim, quando aquilo já é mais saudável, a tendência de você conseguir se controlar um pouco mais é mais fácil, é maior, né? Porque você já está habituado nesse ciclo de comer mais solitário, tá? Não em grupos. Então a comida de fato ela é aprendida e a mãe precisa tomar cuidado. Perceber que se a criança, é lógico, tem que passar numa nutricionista, mas perceber o quanto de nutrientes essa criança precisa e como que a gente pode variar então essa alimentação. Ela precisa comer coisas nutritivas, então como que a gente pode variar? Aí tem algumas perguntas que eu até separei aqui que são muito legais. O que vocês poderiam fazer para estimular essa questão da criança? Então, o que poderíamos fazer para nos alimentarmos e esse momento da comida ficar mais divertido? Porque, como eu falei, às vezes aquilo acaba se tornando tão massacrante que a criança não quer nem pensar na comida. Então, é legal você perguntar o que a família pode fazer para que aquele momento da refeição seja mais prazeroso, seja mais divertido. Uma vez, só para contar resumindo, tá? Uma vez eu tava comendo com meu filho, tava comendo com meu filho e etc. Aí a gente, na hora da refeição, a gente tampou o olho e a gente começou a dar comida um pro outro. E eles tinham que adivinhar o que era. Então teve, pra você ter uma ideia, rolou alho, né, que rolaram pra mim, ketchup, mostarda, maionese, suco, tangue, pra que era docinho, enfim. Mas rolou algumas coisas, rolou até pasta de dente, né? Mas foi o momento que tava todo mundo sentado na mesa e que a gente brincou com esse negócio do cheiro, da comida, de sentir sabores. E aquilo ficou mais legal. E no dia seguinte, meu filho, vamos jantar, porque eu quero brincar. Então a mesa acabou se tornando mais alegre e mais divertida ali no momento da comida. E não só, tem que sentar pra comer. É lógico que a gente tem que sentar pra comer, mas quando a gente senta pra comer, principalmente quando a gente está em grupo, em família, aquilo é um negócio sensorial maravilhoso. Por quê? Porque além de ter cheiros, cores, sabores, a gente tem troca de olhares, a gente tem conversa, a gente tem socialização, a gente consegue se tornar mais humano. É lógico que se eu ficar conversando com outra pessoa adulta e não interagir com a criança tá lá viajando na maionese e eu tô conversando com o adulto. Então eu preciso ter uma conversa que eu consiga... Tá balançando aqui. Eu preciso ter uma conversa que eu consiga relacionar o adulto e a criança. Então perguntar, talvez, como foi o dia, não só, mas como foi o dia, porque senão ele vai falar, tem aquela questão das boas perguntas, né? Ele vai poder responder legal ou chato. Então tem algumas perguntas que a gente pode fazer, por exemplo, o que mais legal você passou hoje no seu dia que você poderia contar pra gente? Com quem que você brincou mais hoje na escola? Quem que você... outra pergunta bem legal. Quem que você convidaria pra vir comer junto com a gente no final de semana? Porque daí já estimula a criança também a querer ir pra mesa, né? Porque daí ele vai receber um amigo. Que cardápio que a gente vai oferecer pra esse nosso amigo ou pra essa nossa visita? E aí, vamos lá na feira escolher alguma salada bem colorida pra gente fazer pra essa visita? E aí você começa a fazer a criança experimentar, a criança ver, a criança sentir, a criança pegar. Enfim, pra quem tem o costume de ir pras feiras, por exemplo. Mas o fato de você convidar, o fato de você ter algum entretenimento na mesa, já torna aquilo muito mais leve, muito mais lúdico e muito mais gostoso de sentar pra comer. Ai, obrigada, Felipe. Obrigada mesmo. Ai, fico feliz que você esteja gostando. E que bom que você está achando que está cada dia melhor. Mas enfim, como eu estava falando, Felipe, vamos para a mesa redonda da família. Quando você senta para comer e aquilo se torna mais leve, é mais fácil da criança ser estimulada a comer, tá bom? Então prestem atenção para ver se não está sendo uma coisa massacrante ou se está sendo uma coisa mais leve.
Por exemplo, já aconteceu de eu pegar uma coach que não queria comer de jeito nenhum, a mãe estava super preocupada e ela me contratou para ajustar essa questão da comida. Muitas vezes a questão da rotina da criança interfere demais. Por exemplo, a criança é uma criança mais sedentária, é uma criança que não socializa tanto, é uma criança que tem dificuldade de brincar com o outro, ela não cansa, ela não faz esporte, aí ela come qualquer coisa na hora, chega em casa ou tá no carro, já tá comendo alguma coisa antes de entrar de fato em casa. Quando vai chegar a hora da janta, você acha que ela vai comer alguma coisa? Ela nem gastou energia direito. Então fazer exercício, já além de estimular os hábitos saudáveis físicos, né, você também faz com que a criança sinta mais vontade, fique com autoestima mais elevada, ela sinta mais falta, ela gaste mais energia e sinta falta para repor, e ela sentindo falta de energia, né, de fazer essa reposição de nutrientes, ela vai sentir de fato fome, vai sentar na mesa para comer. Agora, ela vai sentar na mesa para comer e aí a mãe aproveita para fazer o quê? Para estimular com os hábitos saudáveis, ao invés de ficar estimulando com porcaria, com besteira, com refrigerante, etc. Ah, a criança já está viciada no refrigerante, então trabalhar, por exemplo, perguntas como: filho, vamos trocar, vamos supor que ela já esteja, né, viciada no refrigerante. Qual é o momento do dia que a gente vai trocar o refrigerante pela água? O que você pode fazer para poder andar de bicicleta e curtir mais os seus amigos? O que dá para fazer? O que a gente pode fazer para que você saia e vá andar de bicicleta ou levar o cachorro para passear? Então são algumas perguntas que você vai trazendo à criança. Tem uma aqui que fala assim: me diga 2 novos alimentos que a gente pode experimentar esta semana. Por que esta semana? Porque tudo muda aos poucos. Ninguém muda do dia pra noite, ninguém vira expert em alguma coisa do dia pra noite. Tudo é um processo. Assim como a gente não acorda do dia pra noite, sai correndo e fala que ama correr. Não é assim, a gente precisa de um processo para aprender a gostar de correr, tá? Então, é um processo que 2 novos alimentos a gente pode... Tá acabando a bateria. Que 2 novos alimentos a gente pode experimentar essa semana, tá? E aí depois, na semana seguinte, o que a gente vai experimentar? Vamos colocar juntos a quantidade de comida no seu prato, permitir que a criança escolha. Vamos colocar cada coisa que tem na mesa num cantinho do prato, deixar o prato bem colorido. Se a criança não quer comer o brócolis, mas vai escolher outra coisa que está na mesa, por exemplo, tem um repertório de alimentos na mesa. Ela não quer comer o brócolis, mas ela quer comer o bife. Então, se ela puder escolher também, hoje ela experimenta uma coisa, amanhã ela experimenta outra. E aos poucos você vai trabalhando essa questão da alimentação, tá? Bom, como eu já disse, não adianta forçar. O processo de adaptação paladar é aos poucos. A criança, ela não gosta muito de coisas mais amargas, ela gosta de coisas mais doces, tem uma questão de paladar. Até adulto hoje, né, mais velho ainda, por exemplo, toma chá com açúcar, né, café com muito açúcar, são poucos que não gostam de tanto açúcar, então o nosso paladar muda do dia pra noite. É lógico que eu não vou dizer pra você simplesmente deixar e empurrar com a barriga que com o tempo as coisas mudam, porque não mudam, porque o hábito é uma coisa que está instalada desde o momento que você nasce e que você vai construindo quando você vai crescendo. E às vezes esses hábitos estão instalados sem que você... Pera aí, gente. Pronto? Às vezes esses hábitos se instalam sem que você perceba, tá? Então, pronto. Sem que você perceba, esses hábitos vão sendo instalados e aí você só reproduz. E aí não tem aquela quebra de paradigmas que eu sempre falo. Como que funciona então o processo de Kids Coaching com crianças para qualquer tipo de comportamento, inclusive esse da alimentação? Normalmente o processo de Kids Coaching duram normalmente 10 sessões. A gente tem uma sessão com a família, onde a gente traça o objetivo e aí a criança também está junto para que ela entenda o que está acontecendo. E é de extrema importância que a criança tenha, que ela fale verbalmente o que ela sente, o que ela entende sobre o que está acontecendo, tá? Porque às vezes, quando ela fala, ela
opa, nem sabia que isso era isso, que isso era tão importante, enfim, ela consegue se compreender, então é importante a gente falar. Aí na segunda, terceira e quarta sessão, eu trabalho só com a criança, onde a gente vai trabalhando através do movimento, porque eu acredito muito no movimento, na educação pelo movimento, e porque também o método Kid Coach me proporciona isso. Então eu vou brincar, eu vou falar, eu vou jogar, enfim, tá? Aí a gente vai trabalhando a criança, brincando, trazendo ludicidade pra coisa, para que ela consiga entender, para que ela consiga se sentir, etc. Depois eu faço uma sessão com os pais, só com os pais, onde a gente faz todo um trajeto de missão, propósito, o que precisa ser ajustado e tudo mais. Mas 3 sessões depois com a criança, uma penúltima com os pais e a última então com a família completa para fazer o fechamento. Normalmente duram 10 sessões, podendo se estender para mais 3 ou 4 sessões, que seria mais um bloco de 3 sessões e o fechamento com a família. Ou eu posso fazer o atendimento informal. E esse atendimento informal, como que ele funciona? Eu faço 5 sessões exclusivas para a necessidade do pai. Então, eu não vou mudar, eu não vou dar uma de super nani e falar assim, ó, você tem que fazer isso, porque eu não faço isso, tá? O que eu faço é te ajudar dentro da sua cultura, dentro dos seus valores, dentro da sua perspectiva de vida, é te ajudar a encontrar a melhor forma para se conectar, para auxiliar, para atender as necessidades do seu filho, tá bom? Então, eu normalmente ofereço essas 5 sessões informais e aí eu posso fazer online mesmo, porque é direcionado à necessidade exclusiva daquele pai, daquela mãe, daquela criança, daquela família, tá bom? Outra pergunta que seria muito legal também vocês colocarem. Vamos ver aqui. Eu separei um monte de perguntas, acho que eu já falei quase todas, na verdade. Podemos combinar, por exemplo, o tempo que você vai comer. Não ficar forçando a criança, que ela tem que comer rápido, que ela tem que comer dentro daquele tempo, porque todo mundo vai sair da mesa e vai deixar ela sozinha. Então, prestar atenção nesses detalhes. Como eu disse, é importante que a família esteja em algum momento do dia, da rotina, dos hábitos alimentares juntas. E é importante que esse momento seja um momento prazeroso e não cansativo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado de tudo que eu falei. Eu coloquei aqui tudo que a gente sabe, tudo que a gente trabalha e a gente pode ir mais além, porque o assunto é bem expansivo, mas o fato é esse, a criança tem que sentir prazer em se alimentar. E as formas de sentir esse prazer, eu já falei. Se você gostou, curte o nosso canal, dá um like, compartilha para os seus amigos e assista, para quem entrou agora, assista desde o início, porque realmente é bem legal, principalmente quando a criança come demais ou quando ela come de menos. E muito está associado ao desenvolvimento do adulto. O adulto é um modelo, eu sempre falo isso, o adulto é um modelo para o seu filho, é o melhor modelo para o seu filho. Então, perceba como estão os seus hábitos alimentares, perceba como que você está comendo, o que você não gosta, o que você gosta. E a criança também, o que ela não gosta, o que ela gosta, para vocês irem ajustando em família. Tentem comer mais em casa, sem grupos, para não sentir tanta ansiedade, tanto prazer e acabar extrapolando na comida, tá? Como eu falei na questão dos grupos. E é isso. Um grande beijo para vocês, boa noite, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, tá bom? Tchau, fui!